Olá, olá! Boa noite! Estou aqui admitindo todo mundo. Por uns momentos a gente vai ficar aqui ainda trazendo o pessoal para a sala. Todo mundo faz um joinha aí para eu saber que está todo mundo bem. Vocês estão e faz um joinha também para vocês me falarem se estão me ouvindo bem e se estão me vendo. Todo mundo vendo e ouvindo, ótimo. Gente do céu, é gente para admitir aqui. O Zoom agora você tem que admitir todo mundo. Ele tem hora que ele não aceita ir automático. Aí a gente tem que ficar aqui clicando. Bom, acho que agora tá todo mundo entrando. A gente vai, né, como sempre, dar uns minutinhos para todo mundo entrar, para depois não ter que voltar lá atrás e começar falando tudo de novo. E outra coisa que eu, né, quero já ir comentando com vocês é o seguinte: aqui eu quero que vocês participem também, que seja pelo chat, tá? De alguma forma eu quero a participação de todo mundo. E eu não vou fazer com slide, nós vamos ficar aqui no cara a cara mesmo, tá? Eu não preparei com slide a aula, porque eu acho que aqui a gente interage mais do que ficar mostrando o slide o tempo todo, né? Então hoje vai ser assim, né? Aí depois vocês vão me falar, Leda, acho que se você colocar o slide seria melhor, tá? Depois vocês me contam. E outra coisa, o que eu ia falar? Tá, a Ângela falou que tá ótimo aqui sem problema, então ótimo. Gente, fugiu, enfim, certo? Não era nada importante. Ah, lembrei, era importante sim. Eu vou organizar um materialzinho dessa aula, mas hoje não consigo, hoje eu nem consegui organizar, que eu já queria entregar para vocês hoje. Quem tiver na aula, né, quem tiver feito a inscrição, vai receber. Aí as outras pessoas não, tá? Então quem fez a inscrição recebe, quem não fez, não recebe. Porque é justo, né? Vocês deixaram de fazer alguma coisa para estar aqui, então merece vocês. É claro que algumas pessoas a gente sabe que não podia, né? Tem toda uma questão aí também de logística, o horário, mas eu queria já começar a fazer. Se eu fosse esperar mais tempo, eu teria que fazer ou muito tarde, né? Ou já começar. E para não ficar tão tarde, eu preferi já fazer agora mesmo. Então, eu vou fazer hoje, aí amanhã às 14 horas. Colega que não está ouvindo, fecha o Zoom e abre de novo. Ah, tá, aqui eu não tinha visto, não está me ouvindo. Suslene, cadê a Suslene? Deixa eu achar ela aqui. Acho que ela já foi. Ah, tá. Acho que saiu. Saiu e entrou de novo. Aqui, deixa eu aceitar ela de novo aqui para ver se ela já vai conseguir ouvir. Porque senão a gente fica interrompendo.
Deixa ela... Acho que agora vai, hein? Suslene, aproveita agora e me conta se você está ouvindo. Tá? Tá ouvindo. Então, ótimo. Bom, conforme eu prometi para quem está no grupo do WhatsApp, que começou hoje, ou que começou essa semana, eu acabei de enviar para vocês lá o PDF com uma listinha, né? Igual a gente tinha conversado. Quem não tá lá vai ficar curioso, né? E isso depois, né? A gente vê. Depois vocês vão me falar assim, não, pode compartilhar com os outros colegas. Aí, se vocês me autorizarem, eu vou partilhar o mesmo PDF, tá? Então, lá no grupo, depois a gente conversa sobre isso. Bom, para quem ainda não me conhece, eu quero me apresentar assim bem rapidinho, porque a intenção aqui é dar aula e não ficar de blá, blá, blá. Eu tenho uma especialização que é em tanatologia. Como nem todo mundo sabe o que é tanatologia, eu não costumo colocar em postagem, em nada assim, porque às vezes a pessoa olha e fala, ah, não tem nem ideia do que é, né? Não me interessa. Então, a tanatologia é o estudo da morte e do morrer. A tanatologia, ela não é específica do psicólogo ou do médico, né? Tem vários profissionais que podem fazer, desde dos antropólogos, eles estudam, assistente social, então são várias áreas que estudam a tanatologia. E quando a gente estuda a tanatologia, a gente tem uma formação ampla, né, um leque amplo dentro dessa questão da morte, do morrer. Então, a gente atende desde o cuidado paliativo, né, aprende a lidar com os cuidados paliativos, até a pós-venção, né? Então, passando pelo suicídio, por perdas, por mortes naturais, catástrofes. Então, a gente estuda toda essa questão. E agora também eu tô quase finalizando, agora em julho eu finalizo a pós de psico-onco, né? Essa eu quis fazer mais pela questão dos termos, que às vezes tem muito termo técnico, o paciente chega contando e a gente precisa saber, né? Então, para não ficar assim, ai, mas o que é isso, né? Então, a gente foi estudar mais um pouquinho. E eu acho que é isso. Eu gosto, eu atendo pacientes acima de 12 anos, geralmente, casais, e o foco meu maior é nos pacientes enlutados. Mas eu atendo outras demandas, mas também não são todas, né? Eu tenho a minha seleção aqui de demandas que eu atendo. E eu quero deixar para vocês que estão aqui, né? Eu sempre falo isso para todo mundo. Eu sou muito aberta para pergunta, para dúvida, para bater papo, né? Então, sempre que vocês precisarem, contem comigo, tá? Eu faço questão sempre, assim, de tudo que eu posso ajudar, de ajudar, tá? Então, eu não tenho muita essa restrição, assim, de não, mas eu não vou falar com a Leda, não, porque às vezes vai incomodar, não, porque eu não sei se ela vai querer passar tal coisa ou falar tal coisa. O que for possível, vocês podem ter certeza que eu vou, tá? E não é incômodo nenhum para mim, é até um prazer. Combinadas? Podemos começar a falar, né? Um tema que o grupo escolheu, né? Eu achei bacana. O de amanhã também foi aquele que vocês sugeriram lá no grupo dos rituais, tá? Eu ainda não coloquei no grupo para não confundir, questão de horário, e nem nas redes sociais, justamente para não confundir. Então, amanhã, já vou até avisando, amanhã, às 14 horas, nós vamos fazer uma aula sobre o adeus que eu não pude dar, né? Que é esse momento que a gente está vivendo, que não tem um velório, não tem um ritual de despedida, se tem é muito rápido, com pouquíssimas pessoas, quando eles permitem, porque geralmente eles nem
tem alguns lugares que eles não estão nem permitindo, é 10 minutos, pronto, enterrou, né? Caixão fechado. Então, amanhã a gente vai conversar sobre isso, tá? Que, de qualquer forma, acaba complementando essa de hoje. Eu tô gravando, eu espero que dê certo, né? Depois, no finalzinho, tomara que dê certo, e aí eu subo pro YouTube, e aí, por lá, quem não pôde assistir, assiste por lá. Então, vamos lá. Nosso assunto hoje é como apoiar uma pessoa enlutada. Não necessariamente a gente está falando do paciente. Pode ser um primo, um parente, um amigo, tá? Então, a gente pode estender o que eu vou falar para outras pessoas e não só para o nosso setting terapêutico, independente aonde seja esse setting, que seja na escola, no trabalho ali, nas organizações, no hospital. Então, as formas que a gente tem de apoiar essas pessoas, elas não se resumem, não se restringem ao consultório, tá? Ou só a pessoa que está pertinho de mim. Então, são várias, a gente pode ampliar isso daí, né? A gente generaliza, né? Falando uma linguagem mais técnica dentro da minha abordagem, a gente generaliza. Até falando de abordagem, sempre quando eu falo de luto, de morte, perdas, eu não trago isso para dentro da minha abordagem. Então, eu não uso, né, termos da minha abordagem. Porque até me perguntaram esses dias se precisava de ser a mesma abordagem que eu, se tinha que ser específico para trabalhar, para aprender alguma coisa comigo, né? Igual uma aula dessa aqui, não. É da psicanálise, TCC, psicodrama, gestalt, tá? Não tem distinção. A gente faz um todo e cada um vai ajustando ali conforme a sua abordagem, vai adequando. Tem coisas que a gente pode adaptar, igual, por exemplo, na minha abordagem, que é a análise do comportamento, eu quase não uso teste. Quando eu uso um teste, eu trago para a minha realidade, da forma com que eu acho, né, que eu aprendi ali, da leitura que eu faço da pessoa. Então, não existe restrição de abordagem, tá? Aqui a gente vai falar a mesma linguagem, a linguagem do luto, a linguagem da morte, a linguagem das perdas, tá? Então, vamos começar assim. Uma pessoa mudou de cidade. E vamos supor que era uma amiga minha, muito minha amiga, a gente sempre estava junto, sempre conversava. Eu tô tendo uma perda, não tô? Essa pessoa tá mudando de cidade. Isso pode me trazer um processo de luto? Sim. A perda não significa que seja só pela morte. O luto, aliás, não é só por morte. O luto, ele é por vários tipos de perdas, desde que elas sejam significativas, tá? São perdas significativas. Esses dias no grupo de estudo eu dei o exemplo do óculos. Eu falei assim, olha, eu tenho esse óculos. Se eu perder esse óculos, eu posso entrar num processo de luto? Sim ou não? Eu tô vendo assim, cabeça sim e cabeça sim, e o olhinho revirando, pensando, nossa, será que pode? Será que não pode? Então vamos lá. As duas respostas estão certas. Eu posso e eu não posso. Por que que eu não posso? Porque simplesmente é um óculos. Fui lá e joguei, perdeu, pronto, quebrou, vai lá e faz outro. Então, eu não entraria num processo de luto. Agora, esse óculos, essa armação, era da minha mãe. E aí ficou certinho no meu rosto. Eu falei para ela que eu queria ficar com esse óculos, né? E aí ela morreu. Então, esse óculos,
ele tem um significado para mim. Ele não é apenas uma armação qualquer. Ele é um óculos que me traz o afeto, que me traz a lembrança da minha mãe. Mas não é meu, tá? É eu que comprei. Ela já até tinha morrido depois que eu comprei esse. Então, vai depender dessa minha relação com a coisa, com algo, com alguém, com um animal. Se uma pessoa aqui do prédio, né? Que eu tô aqui no consultório, aqui do prédio, lá do 20º andar, que eu não conheço, morre. Eu vou viver o luto? Não, nem conheço. Agora, fazer igual o povo, bate na madeira. Se a Maísa, que divide aqui a sala comigo, morre, eu vou viver o luto? Vou, com toda certeza. Porque a gente tem um vínculo, a gente tem afeto, né? É um vínculo significativo. Não é só um vínculo, é um vínculo significativo. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender para saber como é que eu posso apoiar uma pessoa enlutada. Ou seja, eu preciso saber se ela está de luto ou não. Se ela está vivendo um processo de luto ou não. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas não dando validade, credibilidade para a dor do outro, né? Que são os lutos ali não reconhecidos. Um luto não reconhecido é o luto do animal, né? O animalzinho de estimação. Ah, não, é só um cachorro. Para que você tá desse jeito? Não, tá dando chilique aí à toa. Vai ali e compra outro. Na feirinha ali vende um monte. Aqui em Goiânia tem uma feirinha no domingo que vende assim, cachorro de tudo quanto é raça, de tudo quanto é jeito. Então, não, vai ali e compra. É a mesma coisa? Não. Aquele cachorro, às vezes tinha uma pinta no olho, o outro não vai ter. Aquele cachorro me lambia o dedão do pé, esse não vai lamber meu dedão do pé. Então, cada animalzinho aí é diferente. Então, a gente não pode comparar essa dor a uma coisa de chilique, de ai, é frescura. Não, não é frescura. A pessoa tá sofrendo sim, tá doendo, né? Ela perdeu algo que era importante. Esse cachorro, ele era companheiro, ele era o brinquedinho da pessoa, era a companhia. Então, são várias coisas que fazem com que esse cachorro tivesse um certo vínculo para mim. Meu computador. Se eu perder ou se me roubarem esse computador, primeiro que eu tô lascada. Segundo, que eu vou entrar num processo, não é nem de luto. Eu acho que já é de luto complicado direto. Já caio lá no luto complicado. Porque eu sou daquelas que quase não faz backup de nada, né? Então, eu preciso aprender a fazer isso. Porque se eu perder isso daqui, já era a minha vida. Aula da pós, tudo quanto é coisa, aula de curso, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Nem é o celular. O celular, se perder, eu vou chorar porque foi, né, não foi muito barato, mas enfim, a gente compra outro. Agora, isso aqui, de jeito nenhum. Então, vai me trazer uma dor. Se eu, por exemplo, chegar aqui para Rafaela e falar, Rafaela do céu, nossa, eu tô em desespero, eu tô muito triste, não sei o que eu faço. Me roubaram meu computador, eu perdi, deixei cair, quebrou, sei lá. O que eu faço? Nossa, tá. Aí a Rafaela vira para mim e fala assim: ai, Leda, vai, compra outro. Ah, mas eu não tenho. Aí, e se você tiver apertada, tiver sem grana, vai lá e parcela. Lá nas Casas Bahia, lá não sei aonde, parcela em 24 vezes no boleto. Ainda fala assim. Ela tá acolhendo a minha dor? Não.
E é uma dor que para mim é significativa. Para mim era muito importante esse computador, não por ser o computador, mas o que tinha dentro dele. Né? Não pela máquina em si, mas o que eu tinha dentro dele. E isso vale para pessoas. Por exemplo, eu vou pegar aqui o povo da minha época, que é do Ayrton Senna, quem era da época do Ayrton Senna, né? Eu acho que quase todos os brasileiros sofreram com a morte do Ayrton Senna. Doeu em muitos brasileiros. Que aí foi até um luto que a gente chama de luto coletivo. A gente viveu um processo de luto. Agora, morreu sei lá, o governador, vamos pôr assim, o presidente da China. Nós, brasileiros, vamos sentir? Nós vamos entrar em processo de luto? Não, mas ele também é uma personalidade, né? Lá não é nem presidente, não, é o Xanxin lá, não sei das quantas. Então, nós não vamos sofrer pela morte dele. A gente pode falar, nossa, poxa, que chato, né? É uma pessoa, morreu, é ruim. Mas a gente não sofre a morte dela, não entra nesse processo de luto, porque a gente não tinha vínculo. Nesse momento que a gente está vivendo de Covid, aí até uma realidade bastante diferente, porque eu acredito que todo mundo está sofrendo. Na hora que vai lá e vê um número só crescendo, a gente sofre. Então, eu acho que para isso ainda nem existe nome, né? Para uma coisa tão gigantesca, uma quantidade de morte fora do comum, né? Em tão pouco tempo. Então, assim, é um luto, entraria no luto coletivo, né? Pela situação mundial. Então, eu acho que entraria, porque alguém falar assim, não, só mais um, ai, não, já foi 100 hoje, nem só, não, daqui a pouco você vai ver, tem mais 50. Eu acho que as pessoas não estão agindo dessa forma, né? Eu acho que as pessoas estão sim em sofrimento. Então, a gente pode considerar aí que essas pessoas também estão passando por um processo de luto. E que vai muito além dessas mortes, mas isso fica só para amanhã. Então, tá. Então, a gente já entendeu qual é a diferença de o que seria o luto, né? Que o luto não é só por morte, por perdas, e para que haja o luto, essa perda tem que ser significativa. Bom, então tá. Aí tive uma perda significativa, não vou nem especificar qual tipo de perda. Tive uma perda significativa e preciso ali, tô chorosa, tô chorando, tô triste, tô mais introspectiva. Processo normal, processo natural. E chega uma pessoa ali, chega uma pessoa da família e vai conversar comigo. Ah, mas vamos supor que ela não esteja nesse processo de luto como eu. Por que você tá assim, Leda? O que foi que você tá triste? O que aconteceu? Ah, aconteceu XY. Aconteceu isso. Nossa, e como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Quer falar um pouco sobre isso? Ah, não quero. Ah, não fala. Conta pra mim. Ainda até faz assim. Conta aí. Fala pra mim um pouquinho. A pessoa não quer falar. A gente precisa respeitar que a pessoa não quer falar. Então, acolher essa pessoa, apoiar, é deixar ela também no silêncio que ela quer estar naquele momento. E é natural a pessoa querer, às vezes, ficar quieta. Outras não, outras vão
vão ficar mais ativas, a depender da perda, né? Do quanto era significativo. Mas tem gente que não, vai sair, vai fazer outras coisas. Bom, a mesma história. Ai, não quero conversar. Ah, Leda, então tá. Olha, eu tô aqui, o que você precisar, conta comigo. Ponto. Você apoiou, você legitimou a dor dela ali, né? Você tá percebendo que ela tá sofrendo, você legitima, respeita o momento e ainda oferece o apoio, né? Então, isso é respeitar o momento da pessoa. Isso já é um processo de apoio. Mudando a história. Vou pro velório. Deixa eu ver se tem alguém com esse nome aqui para não falar, né? Não, não tem. Fui pro velório do João. Tô lá no velório do João. Do lado da esposa do João, são meus amigos. E chega um colega de trabalho do João. Gente, essas histórias eu tô inventando, tá? Não é de nenhum paciente. Tô inventando aqui agora. Quando for de paciente, eu aviso e peço sigilo, pelo amor de Deus. Quando esse colega do João chega, aí chega para a esposa do João e fala assim: nossa, mas eu gostava demais do João. Aliás, eu vou até contar uma coisa que aconteceu no velório do meu pai, colocando na história do João. Só que foi para mim, não para a mulher dele. Nossa, eu gostava demais do João. Nossa, e eu conheço o João há muito tempo, era muito meu amigo, e a gente saía muito. Nossa, ele era uma pessoa assim encantadora. É tudo verdade, não é mentira do coleguinha, não. Assim, nossa. E ele era assim, o cara, né, da turma. Todo mundo achava ele lindo. Ele era o maior pegador da turma. Para a esposa do João. Não, ele pegava tudo quanto é mulher. Não, era o garanhão, era o safado da história. E só falando isso, só falando isso. Ele tá dando apoio. E aí eu ouvi isso de um homem que eu nunca tinha visto na minha vida, que disse que foi amigo do meu pai, né? A bolinha de anos atrás. E ainda falou assim: nossa, eu conheci sua mãe. E não sei o quê. Então, a pessoa tá me apoiando. Não, ela tá me detonando mais. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com as palavras. Muitas vezes, a gente nem sabe o que falar, né? Não sabe. Então, lembra lá quando a gente era pequenininho, que as tia lá na escola falava assim, zíper na boca. Então, zíper na boca, gente. Se não sabe o que falar, é melhor ficar calado. Não vamos dar rata, falar asneira, não. Um toque, um aperto de mão, um abraço. Claro que nesse momento não pode, eu tô falando do geral, tá? Sabe, assim, aquela batidinha assim no ombro, um abracinho de lado, ou dependendo da intimidade, um abraço, ficar ali em silêncio. Ou então falar, tô aqui, pronto. É melhor do que eu chegar falando esse tipo de asneira, né? Já presenciei, aí é fato real. Já presenciei, eu estava numa rodinha no velório com a filha do morto. Chegou uma pessoa que conhecia a menina, parece que foram colegas de escola, de faculdade, uma coisa assim. Chegou para a menina e falou assim: oi, tudo bem? Como é? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Quanto tempo? Como é que você tá? Dá vontade de falar assim: precisa falar alguma coisa? A pessoa tá no velório do pai, você acha como é que ela tá? Ai, tô super feliz. Meu pai morreu, oba! Não,
né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas palavras. Às vezes, e assim, e não é de maldade, é falta de conhecimento, né? Falta de um feelingzinho também. Então, às vezes a pessoa nem não é maldade, é falta de conhecimento, né? Então, a gente precisa se atentar para esse tipo de coisa. Porque nós, enquanto profissionais, se a gente tá atento, a gente pode educar outras pessoas, né? Os nossos clientes, os nossos pacientes. A gente pode fazer um trabalho de psicoeducação em relação à forma de comunicar, né? Em relação a como acolher. Então, isso é importante. Até aqui, tem dúvida? Bom, peraí que agora para ler as negocinhos aqui, eu tenho que parar tudo. Então, vamos lá. Aqui tiveram algumas perguntas. Deixa eu voltar a barra aqui para ver o que tem. Nananana. Sim, se ele tiver valor emocional, isso. Mas pode existir alguém que tem o luto mesmo sem esse vínculo? Gente, é difícil, porque de alguma forma tem que ter algo que me ligue a essa pessoa ou a esse objeto. Pode ser uma pessoa que tem um tempão que eu não vejo e que morre. Isso pode sim me afetar, né? Igual foi a postagem que eu fiz do meu professor de balé. Então, me afetou, né? Há 30 anos atrás eu fiz aula com ele. Me afetou? Afetou. Então, eu preciso ter de alguma forma tem que significar algo para mim. O Gugu, vou até pegar o exemplo do Gugu. Eu não me lutei pelo Gugu. Eu fiquei assim, nossa, poxa, que chato. Nossa, e o jeito que foi, né? Tava lá na casa, caiu, tal. Pronto. Mas eu não entrei em processo de luto pelo Gugu. Agora tem muita gente que sim, não tô falando nem de parente, tá? Tô falando quem nunca viu o Gugu sem ser na televisão, tá? Então precisa sim ter esse vínculo aí, tá? Quando a gente vê uma pessoa com essas falas, como podemos intervir para não permitir que continue? Ah, excelente pergunta. Tem algumas que a gente não vai conseguir impedir, infelizmente. Igual essa, eu ia falar pro cara assim, que eu nunca nem tinha visto. Falei assim, ô, desconfia, cala a boca, fica quieto na sua, sei lá, ou qualquer. Então, fazer um sinalzinho. Depende, se for uma pessoa que dá para você sinalizar e tipo, né, de lado assim, faz aquele, psiu, corta, né? Às vezes a gente consegue fazer isso, mas vai depender da relação que a gente tem com essa pessoa que tá falando a asneira. E a depender do que se fala e de quem é a pessoa, você pode depois chegar e falar, né, de uma forma não de crítica, mas de ensinar, né? Nossa, o Vitor, quando eu vi aquela hora, né, você chegando, falando ali com a Ângela sobre o pai dela, né? Então, você perguntou como é que ela estava, se estava tudo bem. Então, é um tipo de pergunta que às vezes fica difícil, porque ela não estava bem, com toda certeza, né? Então, assim, você desculpa se eu estou te invadindo aí, né, o seu espaço, mas eu achei que seria prudente eu te alertar, né? Porque é importante a gente ter esse cuidado. Eu sei que você não era a sua intenção, você não fez de maldade, por isso que eu quis falar com você. Pronto. Vocês acham que foi ofensivo? Se vocês ouvissem alguém falando isso para vocês, vocês iriam se sentir mal? Iriam se sentir ofendido, constrangido ou qualquer coisa do tipo? Acredito que não, né? É aquela questão do saber falar. A gente pode falar
Eu posso falar assim, nossa, eu odiei seu consultório, achei ele horroroso. Não, mas, por exemplo, nossa, seu outro consultório era bem diferente. Ah, eu gostava mais dele. O que eu falei? Que eu não gostei do consultório novo, por exemplo. Mas eu não falei que o trem é horroroso. Ou, isso sim, se a pessoa me pedir opinião. Agora eu não vou só chegar assim, ah, eu gostava muito mais do outro. Né? Aí tem coisa que não precisa ser falada. Vamos lá. O luto se dá a partir da afetividade presente? Sim, porque tem essa questão do vínculo, né? Quando a gente tem vínculo, tem afeto. Se esse vínculo é significativo, tem afeto. Se depois de ter a perda, a pessoa tivesse dado conta de que poderia ter tido mais contato com a pessoa, ela poderia sentir o luto dessa forma? Sim, e pode ser um sinal ali de alerta, né? Porque vem a questão de culpa, vem a questão de arrependimento, né? Então precisa olhar para essa pessoa. Né? Não que, é certeza que ela vai entrar num processo de luto complicado, vai ficar isso, vai ficar aquilo. Não, mas é preciso olhar para isso e nós, enquanto psicólogos, se chega alguém com essa demanda, a gente tem como trabalhar isso, né? A gente vai ressignificar essa culpa, esse remorso, tá? Então, dá para trabalhar isso tranquilamente. Eu vou responder só mais essas duas que estão aqui, da Clarice e da Diene, e aí depois a gente continua, e aí depois eu paro, ou então a gente deixa lá para o final para fazer pergunta, tá? Porque aí qualquer coisa vocês fazem ao vivo. Sei que tem muita gente que não gosta de falar, mas aqui a gente vai treinando, porque, né, a gente precisa aparecer nas câmeras, nas redes sociais. Na segunda, meu sogro faleceu de Covid. Foi sem velório. Não vimos o corpo. O enterro ocorreu. Olha só, o enterro. Geralmente, enterro é até 6 horas ali, quando tá escurecendo, né? O enterro ocorreu às 22h30. Apenas 5 pessoas foram ao enterro. E aí, isso, Clarice, inclusive, nós vamos conversar bastante amanhã, né? Que é essa dor de não poder se despedir, né? Porque dói e isso pode trazer muita consequência, tá? É uma situação bem difícil, porém, nesse momento necessária, né? Porque senão, como foi o corona, aí as outras pessoas poderiam se contaminar ali, né, num velório, ainda mais se é uma pessoa assim que tem uma relação social maior, ou uma família, então vai muita gente, aqueles velórios que são cheios, né? Aí todo mundo ia ficar doente. Imagina quantas pessoas, isso ia ser igual aquela pedrinha que a gente joga na água, vai só aumentando, né? A ondinha ali vai aumentando, então isso vai crescendo. Esses dias eu escutei uma reportagem que para um contaminado, ele contaminou 101 pessoas. Um contaminado. Foram as pessoas que ele teve contato e que foram contaminadas. 101. Então, é um número bem expressivo. Agora, vamos pegar aqui. 5. Se essas 5 pessoas, se uma delas estivessem contaminadas, então ali as 5 foram contaminadas. 550 pessoas de um único lugar com 5 pessoas. Então, é uma medida necessária, mas aí amanhã a gente entra mais em detalhe. Quando uma pessoa morre, em média, quantos ficam enlutados? Bom, pelo Covid, quase que um país, né? Quase que um mundo inteiro. Aí vai depender da relação que essa pessoa tinha, que foi o que eu comentei agora, né? Como é que era o ciclo de amizade,
se ele participava de alguma comunidade, se era uma pessoa, uma figura pública, se não era, se era, né, igual a gente brinca, um réis mortal. A gente precisa entender como é que era essa família. Porque tem gente que morre e ninguém sente. Se for um indigente, ninguém vai ficar sabendo. Então, vai depender muito disso, tá? Mas, em geral, fala-se aí de umas 10 pessoas, tá? Em geral, fala-se de pelo menos 10 pessoas. Bom, depois a gente continua respondendo, tá? Eu vi que já tem mais pergunta aqui e depois a gente responde. Vamos voltar lá para como a gente pode acolher. Então, eu estou lá no velório, vou aproveitar o João, vou ficar no velório do João. Estou lá no velório do João e estou vendo que a Joana, esposa do João, está ali o tempo inteiro, do lado do caixão, chorando muito. Não bebeu nada, não comeu nada. Aí o que eu faço? Eu chego na Joana, Joana, você quer comer alguma coisa? Você quer que eu traga uma água? O que a Joana vai me responder? Que não. Não, não, obrigada. Agora, se eu chego, até vou aproveitar com um copo d'água e entrego para Joana. E falo para Joana, Joana, bebe um pouquinho de água. Ah, não, Lida. Não, bebe, é importante para você. Você está muito tempo aqui sem beber água. Bebe um golinho, só um pouquinho. Pelo menos molhe a boca. Isso é apoio. Isso é ajuda. Ou então, de repente, você vê que a comida não vai descer. Geralmente, muita gente fala, não, não desce. Traz um suco, alguma coisa que alimenta, né? Um suco, uma vitamina, uma coisa nesse sentido, para que a pessoa consiga se alimentar de alguma forma. Isso a gente está apoiando, tá? Isso é dar apoio. É claro que nós, vamos supor, eu já fui em velório de parente de paciente, né? Me ligou de madrugada, tal, ali tava emotiva demais. Eu falei, não, então tá, eu vou. Só que aí eu esperei amanhecer para poder ir. Fui. Ali não é meu papel ficar comprando comida e entregar, não é meu papel fazer terapia ali. Não, meu papel ali enquanto psicóloga é estar do lado e pronto, olha, tô aqui para te apoiar e ok, tá? Agora, uma outra questão, falando até da questão de comida. A minha vizinha tá lá enlutada porque o marido morreu. E ela sempre cozinhou tudo, mas aí eu chego lá, vejo que nenhuma panela foi mexida, a geladeira tá vazia, né? Eu tenho essa liberdade de abrir a geladeira da minha vizinha e eu vou deixar minha vizinha desse jeito? Não. Eu posso ir na minha casa, ou pegar uma comida, ou fazer, ou levar. Vamos supor que eu sei que ela gosta, de uma sopinha, né? Eu posso levar uma sopinha, eu posso deixar alguma coisa ali, eu posso me oferecer para fazer uma compra, um serviço da casa, uma questão burocrática. Vamos supor que a minha vizinha era a dona de casa, né, que ficava ali fazendo a comida, que orientava a secretária a limpar tudo, e o marido era aquele que ia no banco, ele que sabia sobre os imóveis da família, vamos dizer que é uma família abastada. Então, tinha imóveis. E ela não sabe nada. E agora? E agora? Mas eu, na minha casa, eu faço isso. Eu entendo um pouco dessas coisas. Porque a minha vizinha nunca nem passou, praticamente nem passou na porta do banco.
que eu posso fazer? Vizinha, olha, eu sei que o fulaninho que fazia essas coisas para você, eu posso te ajudar, né, a ver a questão das contas, a gente ir atrás de saber de imobiliária, né, de olhar os documentos. Isso é dar apoio a uma pessoa enlutada. Porém, não é nosso papel, enquanto psicólogo, ir lá na casa da vizinha, lá da paciente, e ajudar ela a mexer na papelada. O que a gente poderia fazer nesse caso? Olha, vou pegar a Joana. Joana, você tem alguma pessoa que possa te auxiliar nisso, que entende sobre isso? Um dos seus filhos, uma nora, ou o genro, um tio, um primo, um irmão, um amigo, uma vizinha. Então a gente pode dar essa possibilidade para o paciente. Agora, a gente ir lá fazer para o paciente, aí é outra coisa, tá? Aí já sai do nosso vínculo de terapia aí. Até aqui, tranquilo? Bom, eu posso me oferecer para fazer essas coisas burocráticas, eu posso me oferecer para, olha, quando você precisar conversar, me chama. Eu sei que às vezes você fica constrangida, porque é chato, mas me chama. Eu quero estar do seu lado, tá? Pode me chamar, conta comigo. Outra coisa que é importante geralmente, depois do enterro, as pessoas que não puderam ir no funeral ali, nos rituais, começa um monte de gente te ligar, te mandar mensagem, querer ir na sua casa, ou aparece sem avisar. É importante a gente entrar em contato com a pessoa e falar, olha, estou querendo te fazer uma visita. Qual é o melhor horário, né, que você acha que eu deva ir, que não vai te incomodar, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E não é só chegar lá e bater na porta, oi, tô aqui. Nossa, vim te dar um abraço. Eu sei que a pessoa tá indo de bom coração ali, né, seria para agradar, mas pode ser que desagrade. Ele vai falar assim, ai meu Deus, queria tanto ficar sozinha. Eu tava lá de camisola, porque eu não queria trocar de roupa. Fiquei o dia inteiro de camisola. Agora eu tenho que sair correndo, porque a campainha tocou. A sorte que na minha casa tem interfone. E aí deu tempo ainda de trocar de roupa. Olha o tanto que a pessoa desgasta. E se é uma pessoa que está ali já num processo de sofrimento mais forte, ela não vai gostar nada dessa visita, sabe? Vai ser um incômodo. Então, a gente precisa também ter esse cuidado de questionar a pessoa, de perguntar qual é o melhor horário, se teria algum problema. Geralmente, as pessoas falam que não tem problema, né? Mas se a gente conhece bem, a pessoa, às vezes, a gente consegue perceber, né? Se teria ou não algum problema dela participar, ou dela ir lá. Então, daria para a gente perceber em alguns casos. Então, todas essas coisas a gente pode fazer sem que a pessoa peça, porque geralmente eles não querem pedir porque sente que vai incomodar o outro. Ah, eu vou ser uma pedra no sapato. Ah, não sei o quê. Tem uma tia que ela, né, ela e a gente ainda está digerindo a morte do meu tio. E eu sempre ligo para ela e pergunto, tia, tá precisando de alguma coisa? Tia, estou indo no supermercado, o que a senhora quer que traz? Nunca ela precisa de nada. O que eu faço? Quando eu vou, não é todo dia que eu vou na padaria, mas quando eu vou, aí eu compro algumas coisas, um pãozinho, um salgadinho, uma empadinha que eu sei que ela gosta, sabe? Um agradinho, pelo menos. E assim, ela é idosa e mora com uma outra tia que é idosa.
Então, teve um dia que eu levei 2 pizzinhas, 2 mini pizzas. Ela, nossa, foi bom demais, porque deu para o almoço e para a janta. Eu falei, tia de Deus, né? Como é que uma pizza... Não, agora a gente come tão pouquinho. E ela era daquela de comer 2 pamonhonas desse tamanho, né? Então, é uma forma que eu tenho de demonstrar apoio, né? De demonstrar, olha, eu me preocupo com você, eu tenho consideração por você, de alguma forma eu quero te ajudar. Então, essas coisas são simples e a gente pode fazer enquanto amigo. Agora, eu não vou passar na padaria, comprar pão e levar para meus pacientes, né? Não, também estou enrolada, porque haja pão e haja casa para poder passar. Um lá no canto, outro lá no outro. Então, eu acho que a sessão ia ter que ser, no mínimo, R$1.000, para dar conta de, né, fazer todo esse deslocamento. E não é nossa função, né? Não é nossa função fazer isso. Se eu sou uma psicóloga que gosto, por exemplo, de dar uma agradinho na Páscoa, no Natal, alguma coisa assim, aí tudo bem. Eu posso dar. Não vejo problema nenhum. Pelo contrário, eu faço isso. Eu gosto muito de fazer isso. Ó, no ano passado agora, vou até mostrar para vocês. Eu dei uma caixinha assim, ó, para os meus pacientes. E aí aqui é com papelzinho, aí tinha os escritos aqui. Então eu gosto, é uma coisa minha, da Leda. Mas eu não vou chegar simplesmente porque a pessoa me contou que o filho morreu, que alguém morreu, que eu vou chegar e ficar dando agradinho para ela. Não é meu papel, enquanto terapeuta, enquanto psicóloga dessa pessoa. Outra coisa, quando a pessoa vem para o processo da terapia e ela começa a te contar como aconteceu a morte. Sei lá, vou colocar uma coisa bem macabra. Um caso que aconteceu aqui em Goiânia, que foi para os jornais todos, então é uma coisa, vamos dizer, pública, né? Acharam uma cabeça de uma pessoa perto de um shopping, ali, numa rua perto de um shopping. Só a cabeça. Quer dizer, leva para o IML uma cabeça. O corpo não foi achado. Na verdade, eu não sei, tá? Do corpo. Mas vamos supor que não foi achado. O IML pede para reconhecer, não pede? Como é que essa mãe vai lá reconhecer? Uma cabeça. E aí, ela tá te contando isso aqui no consultório. Ela tá te contando isso. E aí, você fica curioso, curiosa, para saber mais desse assunto, né? Mas ela para no IML. Ali ela para e não te conta mais como é que foi o desenrolar dessa história. Só que a gente é muito curioso. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? Nada. Fica calado. Não pergunta. É curiosidade. Passa zíper, Ângela, isso mesmo, tá? Não pergunta. É curiosidade, é especulação que a gente está querendo fazer. Não fala nada. Depois, em um outro momento, se a pessoa quiser trazer, ok. Mas você perguntar por curiosidade, por favor, não. Se isso se isso for necessário, alguma pergunta ali for necessária para o processo do luto da pessoa, aí eu posso perguntar. Se fizer sentido para o processo. Agora, de curiosidade, não, porque aí eu não vou estar ajudando. Tá? Então, é muito importante a gente, assim, às vezes a gente fica curioso, né? Com umas histórias, às vezes o paciente com história de traição e não sei o quê, e achou lá no motel e tal. Você fica doidinho para saber a história, né? Se alguém falar que não fica, eu vou meio que
pensar duas vezes, porque é do ser humano ser curioso, né? A gente tem um pouco de curiosidade, quer saber o desfecho da história. Nossa, será que foi lá e bateu na outra, arregaçou a cara, o que aconteceu, não sei o que. A gente não vai perguntar. Deixa ela contar só até onde ela quer contar. Às vezes, o restante, ela não consegue entrar em contato agora. Ou às vezes é porque ela não quer falar mesmo. Tá? Então, é importante a gente perceber se é curiosidade nossa ou se tem um objetivo essa pergunta. Tá? Porque muitas vezes é curiosidade. E, ai, como eu que... Aí depois a gente vai para a supervisão. Nossa, mas eu queria tanto que ela tivesse falado. Não posso perguntar, não. Deixa eu perguntar, né? Aí vem a supervisora e fala, não, pelo amor de Deus, pergunta não. Né? Então, a gente fica curioso e não adianta falar que, né? Mas, enfim, a gente é ensinado, né, que a gente não deve fazer isso. Então, é importante que a gente não faça. Uma outra forma que eu posso auxiliar um enlutado. A Joana tem 5 filhos, não dirige. Quem levava os meninos para a escola era o João. E agora? E agora? Chama o José? Quem que a gente vai chamar? Eu posso me oferecer, não enquanto psicóloga, tá? Isso é vocês falando com o paciente de vocês. Você pode se oferecer para auxiliar a fulaninha a levar as crianças, se você puder, né? Porque muitas vezes eu deixo de fazer o meu para fazer o do outro. Então, assim, olha, eu consigo, eu posso levar as crianças para você, até que você se organize. Eu não vou ficar a vida inteira levando o filho, por mais que seja minha amiga, minha irmã, o que quer que seja. Não dá para eu ficar a vida inteira indo lá na casa dela, buscando, levando lá na escola, depois busca na escola, leva para casa, leva para o balé, leva para o inglês, para o piano, para o... Não dá. Contrata um motorista, contrata uma van, que é muito mais barato, né? Faz uma vaquinha na família se não tem condição, tenta achar uma escola mais próxima. E nesse sentido, a gente pode ir, inclusive, dando, né, opções ali. Olha, ou então assim, Joana, qual a opção que você consegue perceber? O que você acha que é possível fazer nesse momento? Né? A gente pode ir ajudando ela a pensar, porque nessa hora ela não está enxergando nada. Né? Dependendo da dor ali, a pessoa não consegue tomar atitude nenhuma. Ainda mais a Joana, que não sabia fazer nada. Né? Então, é importante a gente ir atrás, né, de soluções. É claro que a gente não tem que entregar tudo pronto. Enquanto psicólogo, a gente nem vai entregar. Né? A gente vai fazer a pessoa refletir, vai ajudar. Olha, qual outra possibilidade você vê nessa situação das crianças? Aí ela vai ficar, não sei, não sei. Teria alguém, aí você nem fala assim, um vizinho, um parente, teria alguém que você confia, que teria o horário disponível e poderia levar as crianças até você decidir o que fazer? Aí a gente pode falar, é um apoio. Né? Então, são coisas que, pra gente, às vezes, é pequeno. Vamos supor que os meninos até estudam na mesma escola que os meus. É trabalho eu levar esses meninos? Não, nenhum. Posso até ficar levando e buscando ad eterno aí. Mas, dessa forma, se eu ficar para o resto da vida levando os filhos da Joana, eu vou estar ajudando a Joana? Não. Porque a Joana vai precisar aprender a se virar, até para ensinar os filhos. Então, isso faz parte também, né, desse processo
da Joana, porque aí a gente tem que sair da zona de conforto, né? É difícil? É, mas é importante para a Joana. Eu lembro muito na faculdade que tinha uma professora que falava assim, sempre aquelas histórias de trabalho de grupo da PT, né? Sempre. Raro um grupo que não dá problema. Ah, é porque o fulano não faz nada, porque o ciclano não sei o que, tá sobrando só para mim. Tananã. Aí, isso. Aí vai o colega e leva lá para a professora. Aí o fulaninho, que não faz nada, fica fulo da vida, porque a professora vai lá dar uma chamadinha. Mas eu fiz isso ajudando a pessoa ou eu fiz só de maldade? Aí, o que a professora falava? Ela falava sempre assim, se eu faço o trabalho para o outro, eu não estou ajudando. Porque quando ele estiver no consultório, no hospital, na empresa, em qualquer lugar que seja, eu não vou estar lá para fazer para ele. Ele que vai ter que fazer. Então, se eu faço tudo pelo outro, eu não ensino. Então, eu não posso fazer tudo pelo outro. O exemplo que as faculdades, né, estão vem mudando a forma de ensinar, né, o tal do PBL. Por que eles estão fazendo isso? Porque o aluno que estuda e o aluno que vai lá falar, não é o professor. O aluno que vai falar, é uma discussão entre os alunos, não é o professor que fica ensinando. Por quê? Porque quando o professor fica ensinando, só falando, só falando, só falando, às vezes um absorve, o outro não, depois não estuda, vai lá, faz a prova e cola e tá tudo bem. Aí chega na hora lá de atender a pessoa, não tem cola, né? Eu posso fazer uma asneira e o paciente sair do meu consultório e se matar, dependendo do caso, dependendo da situação. Às vezes um paciente enlutado que já teve esse pensamento, que já passou ali na cabeça dele, eu falo uma coisa, uma asneira aqui, eu posso matar esse paciente, porque ele pode querer realmente fazer o que ele tinha pensado. Então, a gente trabalha com vida, né? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado de como a gente vai cuidar do outro, né? E quando a gente fala de cuidar, até essa questão da faculdade ali do grupo é um cuidado, né? É claro que alguns a gente sabe que faz de sacanagem mesmo, né? Mas tem uns que não é cuidado, não tem. Agora, se for uma situação atípica, uma vez que a pessoa fez, que não pôde, dananã, aí a gente até, né, conhece a pessoa, sabe que é estudiosa, sabe que faz. Aí a gente às vezes até passa uma debaixo do pano, mas agora, toda vez, essa pessoa não vai aprender. E assim a Joana também, se eu ficar levando os filhos da Joana a vida inteira para a aula, ela não vai aprender a tomar atitudes, porque ela vai ter que tomar atitudes. E se eu morrer também? Né? Então, ela vai ter que se virar aí para achar essa solução do que ela pode fazer a partir do que ela tem. O que ela tem é 5 filhos, ela não sabe dirigir, os meninos têm que ir para a escola, ela não sabe pagar as contas, então o que ela vai fazer com isso? Arrumar alguém para ajudar. É alguém para fazer tudo para ela? Não, mas alguém que possa ensinar. Talvez a Joana não queira aprender a dirigir, nem vai. Então, ok, vai de Uber, vai a pé, vai de ônibus, contrata a van. Aí também vai da questão financeira da pessoa, também, né? A gente sabe que tem gente que contrata um motorista e deixa por conta ali dos filhos. E ok, mas ela pode, ela tem o dinheiro para fazer isso. E quem não tem, né? Anda quilômetros a pé. Tá claro? Tudo até agora? Eu vou ler um pouquinho de pergunta, ver aqui como é que tá a pergunta e quero saber se tá claro. Tá?
Que aí também, ó, já deu 1 hora, né, que a gente está aqui conversando. Deixa eu voltar. Trabalho em um hospital na oncologia pediátrica e perdemos um adolescente de Covid há 20 dias. E ontem descobrimos outro contaminado. Está sendo muito difícil trabalhar essa demanda de dor e angústia do Covid. Gente, essa coisa, né? Vou chamar de coisa invisível, ela está dilacerando famílias, dilacerando pessoas, e os hospitais são focos, infelizmente, de transmissão, porque o paciente vai até lá, fica por ali no ar, às vezes até uma enfermeira, às vezes até a própria psicóloga é contaminada, mas não sabe porque é assintomática, ainda tem esse detalhe, né? Está assintomática e vai lá cuidar, vai lá conversar com a mãe do paciente, né? Às vezes uma criança pequenininha, a mãe está lá o tempo todo, vai conversar, transmite para a mãe que transmite para o filho. Olha a cadeia que se faz, né? Então, o hospital, o máximo que, tanto é que eles estão falando, o máximo que puder evitar de ir para o hospital, evite, né? Ir para o hospital em último caso. Agora, quem está na linha de frente que precisa ir, aí já é outra história. Mas que precisa olhar para si, pega o espelhinho, olha para si, porque a gente também sofre. Antes da gente ser psicólogo, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, nós somos pessoas que sofremos, que temos medos, né? E a gente não pode fingir que nada está acontecendo. Não, o outro é mais importante do que eu. Aí, você adoece, morre você e morre o outro. Então, a gente precisa olhar para a gente e para o outro. Tá? Então, é importante a gente olhar, sim, para nós enquanto profissionais e seres humanos. O luto tem de ser passado da mesma forma para todos, ou cada um tem seu luto e seu tempo, seu jeito de lidar com o luto. Super, hiper, mega, power individual. Cada um. Irmãos gêmeos univitelinhos, idênticos. Só tem a impressão digital de diferente. Tudo é igual, idêntico, idêntico, idêntico. Nem a mãe consegue reconhecer direito. Eles vão sofrer, cada um à sua forma. Cada um vai ter um tempo. Então, é muito particular, é muito individual. Vamos supor que os gêmeos eram a Joana e o João. O João tinha um vínculo muito forte com a mãe. E a Joana era mais com o pai. E os dois eram muito unidos, Joana e João. O João morre. Aliás, a mãe morre. Pode ser que o João tenha um sofrimento mais intenso do que da Joana. E outra coisa, a gente não consegue medir a dor do outro. Não tem um dordômetro, né? Não tem como a gente mensurar isso. Eu perdi, vamos supor, uma lapiseira que eu gostava muito. E a Vanúzia perdeu o óculos. Quem vai sofrer mais? Tem como medir? Não tem como medir. Vanúzia quer falar? Deixa eu abrir seu microfone, peraí.
Deixa eu te achar aqui. Aqui. Eita, não abriu. Fechamos. Eu vou sofrer mais que eu vou ficar cega. Ah, mas você tem um outro óculos de reserva e eu não tenho nenhuma lapiseira e, na verdade, era um lápis, que faz de conta que eu vou aplicar um teste e era o único lápis que eu tinha. Quem vai sofrer mais agora? Percebe? Então vai muito do quanto aquilo representa para mim. Não dá para eu medir. Não dá para eu saber se a Joana ou o João, quem vai sofrer mais. Provavelmente o João, por ter um vínculo maior com a mãe, e não é porque a mãe gostava mais do João do que da Joana. Não, é porque o João era mais carinhoso, o João levava a mãe para tomar sorvete, a Joana não. Sei lá. O João saía, dava um presentinho, um agrado. Aquela história, né? Vou lá de novo pro povo da minha época. Passava no jardim, roubava uma florzinha e levava para a mãe, né? Hoje em dia não tem isso mais. Que aluno, que criança que cata florzinha e entrega para a mãe, né? Na rua. Nem tem mais lugar para catar florzinha, né? Porque antes era tudo casa, tinha um monte de florzinha e os murinhos baixinhos. Então era fácil. Hoje já não é fácil assim. Então vai depender muito de cada um, tá? O que você diz a respeito sobre essas falas? Meus sentimentos, minhas condolências. Tem algum efeito? É alguma forma de apoiar e legitimar? Condolências eu acho uma palavra muito rebuscada, sabe? Assim, muito técnica. Dá a sensação de maioridade. Leda, se vocês me perguntarem assim, o que você fala? Uma das coisas que eu costumo falar é, eu sinto muito pela sua perda. Eu não tenho o que falar. Ah, foi melhor assim, estava sofrendo muito. Ela descansou. A gente, enquanto filho, até pode falar. Agora, vir um outro e falar, ah, ela descansou, foi melhor assim. Foi melhor para quem? Né? Então, a gente tem que ter o cuidado com esse tipo de fala. Ah, Liliana, obrigada. Aqui, como vai ficar gravado, depois você assiste o finalzinho. Boa noite para você também. Nem sei se ela já saiu, porque eu só vi agora. Então, eu preciso ter cuidado. Os meus sentimentos, eu também não acho ruim, porque assim, olha, o meu sentimento é de tristeza, então eu sinto muito pela sua perda. É só uma forma diferente de falar, né? É como se. O que quer dizer meus sentimentos é meus sentimentos pela sua perda. Ou seja, sinto muito pela sua perda. É quase que a mesma coisa. Agora, minhas condolências, eu acho muito formal, muito protocolo, sabe? E eu acho que numa hora dessa não tem que ter protocolo. Eu acho que tem que ser mais livre, tá? Bom, aqui no chat não tem mais pergunta. E aí agora eu quero abrir para vocês perguntarem, porque aí a gente bate papo, tá? São 8h15. 20 minutos, tá bom? Vamos ver, vamos deixar rolar aqui e ver o que vai acontecendo. Não vamos marcar tanto tempo assim, não. Érica foi atender, bom atendimento. Vamos lá, bom atendimento, Érica. Tchau, tchau. Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário? Pode abrir o microfone. Boa noite, gostei demais. Boa noite, Rafaela. Da sua fala. Recentemente eu passei por um luto, meu sogro faleceu. Tem 5 anos que eu namoro com
meu filho, né? E, assim, para mim foi uma coisa muito de repente, sabe? Uhum. Eu estava em casa estudando, eu recebi a notícia, aí depois de um tempo eu soube que tinha falecido e fui para o hospital ficar com a família. A partir daí eu passei uns 3, 4 dias sempre ao lado, podendo ajudar no que eu conseguia. E é, assim, uma experiência muito forte que eu nunca tinha passado. É muito. A gente fica muito perdido, a gente sente muita coisa e às vezes, igual você falou, a gente não sabe o que falar. E muitas das vezes eu preferi ficar quieta. Como eu tinha proximidade, eu só ficava ali mais perto, eu abraçava quando eu via que a pessoa dava a abertura. Tentava alimentar minha sogra, porque também ela não queria. Uhum. Mas eu tô aprendendo demais com o que você tem falado pela experiência que eu tive. Ai, Então, que eu queria te bom. agradecer Ai, fico porque eu gostei feliz. Fico feliz. Você tá no grupo do WhatsApp também, Rafaela? muito. Então tá. Gente, porque como é muita gente, eu não consigo lembrar o nome de todo mundo. Algumas pessoas me marcam, porque às vezes vem no privado, conversa, ou tá em vários contextos. Então, às vezes, essas pessoas eu tenho um conhecimento maior, né? A Vanúzia participou de uma tutoria junto comigo, não participou, Vanúzia? A Vanúzia, o Vitor, são pessoas que eu tenho, a Liliana sempre está conversando comigo também. Então, são algumas pessoas que eu já, né, tem mais contato, aí eu vou aprendendo. Mas devagarzinho a gente aprende o nome de todo mundo. Quem mais quer falar alguma coisa, fazer pergunta, tirar dúvida, sugestão, sei lá. Oi, Oi, boa noite. Márcia? Oi. Oiê. A Márcia tá escondida, não quis aparecer. Tá igual eu um dia que É, eu falei que eu não ia aparecer, que eu tava descabelada. exatamente, é o meu caso. Tem gente, às vezes a gente tá jantando uma hora dessa e não quer aparecer e tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Já acabei a janta, é porque eu tô descabelada mesmo. Cheguei do plantão, então tô daquele jeito. Fui eu que falei, né, que trabalho no hospital, na oncologia pediátrica. Uhum. Então, assim, a gente, inclusive, tô dando suporte também para uma colega de trabalho que, por incrível que pareça, em 25 dias ela perdeu 3 irmãos com Covid. Nossa. Ela está Múltiplas afastada, mortes. ela tá afastada porque é do grupo de risco, tem 60 anos e, assim, os irmãos, né, já têm algumas comorbidades pré-existentes, algumas comorbidades pré-existentes, então, assim, facilitou, né, para o avanço Agravar. da morte, né? Então, assim, muita gente está vivendo o luto, e o luto de uma forma real, né? Uma forma muito rápida. As pessoas estão se perdendo, estão perdendo pessoas, estão perdendo a identidade. Uma farmacêutica também que trabalha comigo, a sobrinha do esposo dela tentou se matar, tomou mais de 100 comprimidos e deixou uma carta para a família. Então, assim, o ambiente que a gente trabalha já é pesado, né? Porque é oncologia pediátrica. Já tem aquele peso da dor diária, né? Do câncer. E com essa quarentena, essa pandemia, a gente está com muita dificuldade de fato, principalmente com os funcionários mesmo, porque a gente que está na linha de frente, a gente está vivendo um dia após o outro com medo e precisando ser forte para dar suporte, né? A verdade é essa. Então, assim, está sendo muito difícil porque está existindo também uma escassez para cuidar dos profissionais que estão na linha de frente, que estão vivenciando todos os dias, que precisam voltar para casa, que têm seus familiares, que têm medo de contaminar, né, os seus familiares. Hoje eu tive uma notícia péssima, né? A minha comadre, ela também trabalha no hospital, só que ela é da parte do laboratório, trabalha diretamente com coleta, e ela amamenta e ela se infectou e a minha filhada de 11 meses está infectada.
Então, assim, são dores por cima de dores, né? Percas por cima de percas, incertezas por cima de incertezas. E, assim, a gente acaba que vivenciando esse luto de uma forma muito rápida, né? Como a gente é o tema da aula. É um luto que você não consegue, às vezes, nem dar o suporte necessário ou vivenciar de forma que seja aliviada, né? De forma confortável, né? Porque, assim, a gente sabe que o processo de morte, ele é algo natural e que ele existe, mas da forma que está sendo vivenciada, ou as incertezas que estão trazendo muitos danos, né? Então, assim, quem não está adoecendo de Covid está adoecendo psicologicamente. Sim. Né? E não está tendo suporte nas unidades de saúde, porque tudo agora é voltado para o Covid. E então, outra coisa, tanto agora quanto pós-pandemia, nós que trabalhamos com essa demanda de pacientes enlutados por qualquer tipo de perda, a gente está sendo e vai ser cada vez mais requisitado. Isso. Né? Então, a gente se preparar para isso, não só teoricamente, porque eu acho que isso é fundamental, né? Isso é a base para a gente atender, a gente tem que saber, né, do que a gente está fazendo. Mas é olhar para a gente, cuidar do nosso emocional, cuidar do nosso psicológico, que também está sendo abalado por tudo isso. Porque a gente perde paciente, tanto porque não tem condição financeira de pagar, ou porque se não adapta ao online, ou porque morre também. Então, a gente também está passando por processo de luto, e sem contar que a família também adoece. Minha filha estava com suspeita. Foi, assim, dias terríveis, né? Ainda bem que não era. E ainda a Unimed fez o favor de sumir o exame, teve que fazer outro exame de novo, demorou mais tempo ainda. Então, a gente também precisa cuidar da gente. Né? Igual a Márcia trazendo todo esse sofrimento, se ela não olhar um pouquinho para ela, né, tentar ali um momentinho que seja na hora do banho, porque muitas vezes esses profissionais ali, eles nem param, nem vão para casa, mas um banhozinho eles tomam. Então, na hora do banho, sabe, tentar relaxar, tentar não pensar ali, colocar uma musiquinha, tentar não pensar é difícil, né? Coloca uma musiquinha ali que gosta, que seja um baladão, que seja uma música clássica, o que quer que seja, que dá tranquilidade, isso faz parte para a gente se olhar, para a gente se cuidar. Porque senão a gente também não vai resistir e não vai dar conta de ajudar as pessoas. Então a gente precisa olhar para a gente. Verdade. E é isso, assim, que às vezes eu sinto a dificuldade, não só assim minha, porque eu estou em terapia atualmente, mas alguns colegas também, que a demanda tá tão grande, tá tão sugadora, que a maioria dos profissionais não estão tendo tempo de se cuidar. Pelo menos aqui em Maceió, abriram vários hospitais, né, para ser referência. E, assim, a demanda de emprego aumentou e as pessoas estão sobrecarregadas. Eu estava conversando com uma amiga que é enfermeira, ela estava de plantão há 3 dias sem sair de dentro do hospital, sem ir em casa. Ela ligou para mim e fez, porque aqui o pessoal me chama de Gabriela, né? Gabi, eu preciso conversar. Eu não aguento mais, eu tô há 3 dias acordada. Aí eu digo, então vamos conversar. Partilhe comigo para que eu possa, pelo menos, ser uma escuta de acolhimento para você e você possa dividir esse fardo comigo, né? Para aliviar essa tensão, já que você... E ela é casada, ela tem filho, né? Então, assim, o medo de voltar para casa acaba que sobrecarregando o profissional ficar dentro do hospital. Né? E, assim, eles estão preferindo ficar no hospital do que voltar para casa e correr o risco de contaminar alguém. Isso, é o medo de se infectar, é a saudade de casa, né? É a questão da cobrança, porque se a gente já tinha uma pretensão para ter um autocuidado, agora esse autocuidado ele se multiplicou
Assim, vastamente, porque hoje qualquer coisa que você vai pegar, que você vai olhar, você vai falar com alguém, você tem que ter cuidado, você não pode chegar perto, você não pode tirar a máscara. Então, assim, que mundo a gente, né, passou a viver? Porque ninguém, acho que esperou ou se preparou para algo semelhante, né? Avalie para a devastação das coisas que estão acontecendo, está acontecendo muito rápido. E assim, a morte já é algo que naturalmente o ser humano não está acostumado a lidar, né? E dessa situação... Múltiplas mortes, múltiplas perdas, né? Então, isso vai gerando cada vez mais angústia, cada vez mais sofrimento, cada vez mais dor. E se não for olhado para isso, pode se tornar um luto complicado, um luto crônico. Então, é importante a gente olhar para essa dor nossa e do outro também, né? Para falar, olha, se tá difícil para você, procura uma ajuda. Se eu não posso ser o seu suporte, busca uma ajuda. Né? Porque nesse momento, para que a coisa não se complique mais. É assim, e eu, assim, a orientação que eu venho, né, dando aos meus amigos, porque geralmente os amigos procuram a gente pela profissão, né? Uhum. Às vezes a gente sente até sobrecarregado também, tá escutando tanto, porque envolve a emoção, né? Porque a gente é amigo, tem aproximação. Mas, assim, eu queria partilhar com vocês, porque, assim, tá sendo muito difícil, né? E como o grupo é sobre a demanda, que, assim, quem tivesse, né, seus amigos, que tivesse na linha de frente, ou que tivesse precisando de um suporte, que ligue, dê um oi, procure saber como tá, porque as pessoas estão muito sobrecarregadas, as pessoas precisam receber um oi, precisam saber que tem alguém ali por elas, não é só elas por alguém, porque a responsabilidade de carregar a vida do outro também é exaustiva, né? A demanda exige muito. Então, assim, eu hoje, na minha visão como psicóloga, eu sinto que as pessoas estão necessitando, né, desse olhar, do cuidado, de como você tá como você disse no início da aula, tá precisando de alguma coisa, né? E não perguntar, já levar sabendo da necessidade que o outro tem. Eu acredito que isso vai fazer muita diferença na vida de quem está vivenciando, de fato, na linha de frente. Principalmente nos hospitais, né? É uma realidade bem difícil. Alguém mais quer partilhar, quer perguntar? Não? Todo mundo caladinho aí? Isso significa que 3 coisas. Ou que vocês estão com vergonha, ou que vocês sabem demais, ou que vocês não entenderam patavinha nenhuma. E agora? Eu vou ficar com essa dúvida? Vou, Vitor. O Vitor tá balançando a cabeça. Eu vi. Vou ficar com essa dúvida. Olha que maldade. Eu elaboro. Fica tranquilo. Eu vou superar isso. Isso eu consigo superar. Uma dor, um luto, eu não supero. Eu elaboro. Pessoal, certeza, dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Podemos encerrar então? Ninguém mais tem dúvida? Não? Faz assim pelo menos, ó. Não! Agora quem tá com a tela fechada aí já não tem jeito de eu saber se tá fazendo assim, né? Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês, as partilhas que foram feitas. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente fica até com vergonha mesmo de perguntar, mas às vezes a gente não tem dúvida mesmo. E tem gente que também não entendeu muita coisa. Às vezes está escutando sobre luto pela primeira vez, então às vezes realmente não entendeu muito. Então as 3 possibilidades são válidas. Então essas partilhas eu acho que são muito importantes, porque a gente vai aprendendo, né, uns com os outros, a gente vê a realidade, né, a gente escuta ali como é que está sendo a realidade de cada lugar, porque eu acho bacana esse movimento aqui online, porque aqui com certeza tem gente de tudo quanto é canto desse Brasil, e inclusive talvez de fora. Né? No nosso grupo de estudo mesmo tem uma pessoa que é de fora, da Europa.
Então, assim, a gente se conecta com todo mundo. Então, e cada lugar é uma realidade diferente, né? Cada lugar se faz um acolhimento, às vezes, diferente, a quantidade de profissionais, a quantidade de suporte, a forma de suporte é diferente, né? E os próprios profissionais, às vezes, uma pessoa é mais acolhedora, a outra já é mais distante um pouquinho, né? Tem aquela linha lá da psicanálise mais rígida, que não pode nem cumprimentar, né? Se encontra no elevador, finge que não conhece, finge demência, né? Então, vai de cada um, né? Tem certo e tem errado? Não, tem o jeito de cada um. Então, a gente trazer isso, eu acho que é tão importante, porque a gente vai conhecendo outras realidades, né? Outras formas de fazer, porque não tem um jeito só único de fazer o nosso trabalho, de fazer a psicologia acontecer, né? Então, a gente aprende muito, né? Nessas trocas eu aprendo muito. Vocês podem ter certeza que eu aqui aprendi muito mais do que vocês. Podem ter certeza. Com as perguntas, com as trocas, né? Às vezes até com o olhar, com a cabecinha balançando para um lado para o outro. Então, tudo isso é aprendizado para mim, né? É aprendizado também, por exemplo, vocês que ficaram, né, 1h30 ouvindo o assunto, é um aprendizado. Ó, Leda, você está até fazendo legalzinho aí, até dá para continuar. Mas eu preciso, por exemplo, aí a maioria aqui que saiu foi colocando no chat que estava saindo, que ia atender, porque isso, porque aquilo, né? Isso é uma forma até de cuidado dessas pessoas, né? De falar, olha, eu preciso ir, valeu, obrigado. Então, é um retorno que eu entendo como, olha, Leda, tava legal, eu tava gostando, mas eu vou precisar realmente sair. Então, isso também é um aprendizado para mim, né? Então, vocês podem ter certeza que eu aprendo demais, demais mesmo com vocês, né? Nas nossas partilhas, que sejam nos grupos, que seja no próprio Instagram, aonde quer que seja, tá? Não tem lugar. Eu acho que essas trocas são importantes. Eu quero ser aquela velhinha que vai ficar trocando, aquela velhinha faladeira, né? Enquanto eu puder estar falando e aprendendo, eu quero continuar. E isso que aconteceu hoje, por exemplo, né, de ficar mais pessoas, foi a primeira aula, né? Então, geralmente as primeiras aulas vêm muito poucas, dependendo do horário. E ficar essa quantidade de pessoas até o finalzinho e ter participação, isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana, me motiva, né? Os feedbacks que eu recebo. Então, isso tudo motiva a gente a continuar levando a psicologia, né? Como diz o meu mestre e mentor, para além de qualquer fronteira, né? Então, a nossa psicologia, sim, tem que ser sem fronteiras, sem barreiras e sem tabus, né? Então, eu acho que essa questão, né, do luto, da morte, é um tabu muito grande. E quem vai desmistificar isso somos nós. A gente vai conseguir desmistificar isso aqui? Não, na nossa vida, né? Vamos supor, até 90 anos. Vamos supor que eu vivo até 90 anos. Se for com muita saúde, eu não quero ficar velha doente, não. Eu não vou conseguir mudar a cabeça do mundo inteiro, mas de algumas pessoas, eu tenho certeza que sim. Então, eu faço por um tanto de pessoas, né? Eu continuo fazendo. E quando eu falo para vocês, né, profissionais também, eu sei que vocês vão levar isso também. Então, é uma forma da gente cada vez multiplicar mais essa quebra desse tabu. Que a morte não pode ser falada, a morte é macabra, a morte é horrorosa. É claro que a gente sofre sim com a morte, com a perda. Eu não estou falando que a gente não sofre, eu sofro.
Se me perguntar, você está preparada para a morte de alguém? Não, não estou. Agora, eu tenho uma forma de reagir, né, um pouco diferente, porque como isso, né, como a morte, como esse assunto não é tabu para mim, eu consigo lidar melhor, eu consigo assimilar melhor, né? A minha elaboração se dá de uma forma saudável, até então, né? Eu não sei amanhã. É isso por hoje. Amanhã, 2 horas, a gente se encontra por aqui. Semana que vem, eu tô querendo fazer todos os dias uma aula, porque eu tô adorando essa coisa aqui de interação. Se vocês até quiserem, quem é do grupo, quiser sugerir algum tema, alguma coisa, a gente fala sobre aquele tema. Quem não é do grupo, se quiser entrar, pode entrar, não tem problema ainda. Dá para pegar, vai ter ainda muito conteúdo. E é isso. Gratidão a vocês que escreveram aqui. Tô lendo todo mundo aqui. Obrigada pelas palminhas, Bruna. Bruna não apareceu, algumas pessoas não apareceram, mas eu sei que o motivo, né? Às vezes a gente tem que fazer umas 2 coisas ao mesmo tempo, e aí põe o fone, ouve a aula e vai ali fazendo outras coisas, batucando uma outra questão. Maria Vitória. Gente, beijo no coração de vocês. Até amanhã para quem puder assistir. Quem não puder, eu espero que dê certo a gravação de hoje e de amanhã. Tá bom? Beijo, beijo. Como diz o Bruno, fui!